Eu vejo que a maioria dos clínicos, eles ficam muito angustiados quando conseguem diagnosticar um gato com obstrução. E o que eles querem fazer, né? O que é aquela ânsia? A gente acredita que, se o gato está obstruído, então a terapia, o tratamento que eu tenho que fazer é passar uma sonda, né? E aí é justamente essa desmistificar isso que é interessante dessa aula, né? É óbvio que passar a sonda, em quase todos os casos, vai se fazer necessária, mas essa não tem que ser a manobra inicial, entende? A manobra inicial, a gente vai ver que são alguns passos para que esse paciente fique estável e que a gente possa depois fazer a sondagem, né? Porque muitas vezes, se vocês forem na ânsia de, chegou o gato, eu vou anestesiar e vou passar a sonda, vocês podem muitas vezes passar a sonda num gato morto. Sabe assim, uma colocação, né, horrível de se fazer, mas é real, né? Então, a intenção aqui é como que a gente vai tratar esse paciente? O que a gente tem de informações? O que eu vejo na rotina? O que eu escuto dos colegas, né? Que atender um gato obstruído quase sempre é sinônimo de óbito. Muita gente tem essa interpretação dessa doença, né? Mas quando a gente pega artigos recentes, né, que trabalham com o manejo correto da desobstrução, a gente vê que a mortalidade, ela não é alta, né? Desde que nós tenhamos os cuidados necessários na fase inicial, né? Então, a mensagem é, de fato, é uma situação emergencial, não é um paciente que vocês vão atender como qualquer outro paciente, né, porque a gente já disse aqui que é emergencial, então a terapia é diferente no início. No entanto, os passos adequados garantem que você tenha um maior sucesso. É óbvio, pessoal, que isso depende muito do seu paciente, né? Por vezes a gente recebe um paciente em estupor, um gato que nem se mexe, em decúbito lateral, bradicárdico, hipotérmico, né, e com várias complicações hemodinâmicas, é óbvio que o prognóstico desse paciente vai ser pior, né, mas a maioria dos pacientes que a gente recebe, aplicando o que eu vou passar para vocês aqui, vocês verão na rotina de vocês como a taxa de sucesso aumenta muito, né. E aí não é o nosso foco de hoje falar de diagnóstico, mas só para que a gente, né, fale uma única vez aqui, o diagnóstico da obstrução uretral, ele é clínico, né, diferente do cão. Quando a gente tem, por exemplo, um cão com suspeita de obstrução, qual que é o nosso procedimento? A gente vai lá e passa uma sonda, né, e vê se a sonda progride, se a gente consegue passar a sonda. O gato não, né, o gato a gente não vai passar, não vai pegar o gato lá que está, nem aquele gato que esteja em estupor. Eu não vou pegar aquele paciente e passar uma sonda para ver, não, né, o diagnóstico ele se faz se a gente tiver uma anamnese confiável, que por vezes a gente tem, né? Às vezes a gente tem um tutor confiável que a gente consegue, de fato, ter informações reais, e nessa anamnese vocês vão ver que vai ter um histórico aí, né? De disúria, dificuldade para urinar, estrangúria, que é a dor para urinar, por vezes, inclusive a polaquiúria, que é pouquinho, várias vezes, e isso vai progredindo até que o paciente entre em anúria, que na verdade é porque ele não está urinando, né? Não é que ele não esteja produzindo, mas ele não está de fato conseguindo eliminar a urina. Então, essa é uma informação legal que muitas vezes a gente tem do tutor, mas às vezes a gente não tem, né? E o que certifica de fato que aquele gato esteja obstruído é o seu exame físico. Né? O seu exame físico vai vir aí com várias alterações na dependência da gravidade do quadro, né? Alterações essas, o paciente pode estar em posição quadrupedal na sua frente ou pode estar em decúbito lateral. Depende da progressão, dos dias de obstrução, né? Do tempo que ele está obstruído. Ele vai ter alterações gerais, né? De temperatura, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, mas a chave da obstrução vem quando vocês vão palpar o abdômen. Então, é um gato que tem sensibilidade dolorosa, obviamente, se ele tiver em estupor, ele não vai demonstrar, mas em outras situações ele tem dor, né? E quando você chega na região hipogástrica, você sente eu falo isso, uma bola de tênis, né? Porque é literalmente isso. A vesícula urinária está distendida e firme, 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 firme. Quando eu palpo uma bexiga assim, não tem dúvida, o gato está obstruído. Aí vem, mas está obstruído por quê? Né, o que causou a obstrução nesse gato? Aí a gente não sabe dizer nesse momento, né? Pode ser, entre as principais causas, a gente tem cálculos, né, que são os urólitos, a gente tem os plugs, que vem aí de processo inflamatório, e a gente tem os espasmos uretrais, que correspondem a qualquer
condição que gere dor no trato urinário, que o paciente tenha dor, ele pode responder realizando espasmo uretral. E aí, esse espasmo uretral causaria o quadro de obstrução. Mas não é nosso foco. A gente, nesse momento, quando eu diagnostico uma obstrução uretral, eu diagnostico no meu exame físico, e aí eu vou fazer as manobras que eu vou mostrar para vocês. Com esse gato estabilizado, após a realização das manobras, aí eu vou fazer exames complementares. Eu vou fazer uma urinálise, eu vou fazer um raio-x, se for o caso, eu vou fazer um ultrassom, né? Eu vou buscar as causas daquela obstrução, porque, obviamente, a obstrução ela é como se fosse só um sinal a mais, né? Ela está mostrando para vocês que algo está muito ruim, algo está muito errado. Mas o que promoveu a obstrução? Ela não é o diagnóstico. Entende? Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar lá no final, né, cirurgia, fazer ou não, muitas pessoas acreditam que realizar a cirurgia resolve a obstrução. E é errado isso, não resolve a obstrução, né? Porque a obstrução, ela ocorreu mediante alguma outra alteração, né? Então, a obstrução é só uma consequência. Então, a gente tem que batalhar nesse momento. A nossa aula de hoje é a terapia da desobstrução, né? Mas com a realização durante a realização disso, ou logo após a desobstrução, vocês devem procurar a causa e tratar a causa, tá? Então, aqui é só para exemplificar, né? Isso é um sinal clínico muito comum, é um paciente que tem lambedura constante da região genital, e por vezes, depois que esse paciente está naquela manobra final lá, né, da sondagem, que a gente vai fazer a massagem peniana, vocês vão muitas vezes, ao expor o pênis do gato, observar sinais de traumatismos, né? E às vezes tão severos que, inclusive, eles indicam a cirurgia, né? Não o quadro geral. Então, é uma alteração comum que o proprietário observa, ele não sabe dizer muitas vezes que o gato não esteja urinando, mas ele vê que o gato dele está toda hora lambendo a região genital, né? Isso é um sinal importante. Aqui já é um paciente em decúbito dorsal, reparem que isso aqui é a bexiga, ó, repleta, né, e bem firme. E a grande característica do gato macho, né, em especial, é que quando a gente vai progredindo da bexiga, uretra proximal para a uretra distal, o diâmetro ele sofre uma estenose natural abrupta. E é por isso que faz com que essa espécie e o sexo masculino, sexo macho, né, em especial, seja um candidato a uma frequência grande de obstrução. Por isso que a gente tem que corrigir a causa, né? Senão essa obstrução fica recorrente, porque tem condição anatômica para ela acontecer.